É isso aí, pessoal. Então, bom dia para vocês. Aula passada, se vocês se lembram, a gente discutiu isso que a nossa autora fala aqui, ó, nesse parágrafo, que é um parágrafo que tem muita coisa sendo dita entre linhas, não é? Ela podia ter dito de forma mais clara isso que ela está falando. Vamos colocar isso em bold. Vocês devem se lembrar. O indivíduo, ele tem obrigação de respeitar a moral, os valores estabelecidos. Não? Quer dizer, tem a obrigação, né, de agir de acordo com esses valores. E até aí, normal. E ela diz, também tem a obrigação de transgredir a moral, as normas, né, os costumes, se as normas, os costumes, os valores, a moral for imoral. Ela podia ter colocado nesses termos, ela preferiu dizer o estabelecido. Dizendo assim, né, o estabelecido, talvez, eventualmente, as pessoas passassem por isso aí batido, e não parassem, né, para pensar exatamente isso, né, peraí. O estabelecido, o que é o estabelecido aqui? É a moral, não é? Então nós temos a obrigação de respeitar o conteúdo da moral, os valores, aquela coisa toda, blá, blá, blá. E até aí, normal. Agora, nós temos a obrigação de transgredir a moral se a moral for imoral. Mas como a moral é imoral, se é ela a moral, quem nos diz o que é moral, o que é imoral, não é? Aí vocês percebam, né, quando a gente fala da moral, nós estamos falando desse conjunto, né, de valores, de costumes, hábitos, formas de agir que já estão, né, padronizadas, como vocês devem se lembrar, né, que estão arraigadas na cultura, na forma, né, com que os indivíduos lidam uns com os outros. Essa é a moral. Nesse sentido, a moral é como que a cultura, né, ela é um cultivo que se faz aí ao longo do tempo, que se faz entre os indivíduos, portanto ela tem um caráter social. E aqui nós dizemos, né, a moral como esse aspecto da cultura. Aí usamos o termo logo depois como um adjetivo. Tal coisa é moral, tal coisa é imoral. O que nos diz o que é moral, o que é imoral? A cultura, ou esse aspecto da cultura que trata daquilo que envolve, né, a relação dos indivíduos uns com os outros, né, do ponto de vista do que esperar dos indivíduos e etc. Então, a moral é o que nos diz o que é razoável, né? O que convém, o que é adequado e por aí vai. E, ao dizer isso, ela também está nos dizendo o que não é, o que se deve fazer, o que se deve esperar e o que se deve evitar, o que se deve censurar, o que se deve rechaçar, né? Aquilo que você diz, olha, isso tá correto, pode, tá beleza, legal. Isso aí já não, né? Aí você tá me zoando, aí você tá querendo demais, aí você tá de sacanagem, etc. No cotidiano, são nesses termos, né, que os indivíduos expressam isso que é, né, social e que eles compartilham.
Tá, nós vimos essa questão aula passada. A moral nos diz o que é bom, o que não é. Mas ela está falando que a moral mesma, eventualmente, não é tão moral assim. E aí? Como que isso acontece? Só tem um jeito. A gente olhar para aquele critério que está lá no comecinho do texto, no finalzinho do primeiro tópico, e que eu disse que a autora tira do Epicuro, né, o critério daquilo que, né, é o bem e, portanto, daquilo que é o contrário, que é mal. O que é bom, o que se espera, o que está no fundo, né, de todos os nossos valores e que dizem que uns são legais. Esses aqui, bacana. Esses outros aí, não, sai fora. Segundo ele, tudo aquilo que concorre, né, que participa da saúde, né, da manutenção, da garantia do exercício e por aí vai, da saúde, da integridade, do bem-estar do indivíduo, da pessoa, do sujeito, e das relações dos indivíduos uns com os outros. Bom, e aí, se a gente para pensar nisso, percebe que a moral, né, a cultura, por exemplo, a nossa cultura hoje está repleta, está cheia de imoralidade, de cultivo à barbárie, à violência, etc. E como talvez vocês se lembrem, eu falei, o campo moral, essa dimensão, né, ética da existência humana, ela não é um laboratório ou uma fábrica de anjinho, de santinho, não. Aqui as pessoas não estudam ética para virarem santas. Como é que fala? Semi-heróis, ou heroínas. Aqui nós estamos numa arena, num campo de batalha, de luta, de muita briga. Essa briga, evidentemente, se dá de forma civilizada, por meio do diálogo, do debate, apaixonado, sem dúvida. Não? Claro, nós estamos falando, né, de coisas que envolvem, entre outros, sentimentos. Né? Quando nós falamos, por exemplo, que o racismo é uma forma de desrespeito e, portanto, não deve continuar se cultivando isso no espírito das pessoas, né? Nós não estamos falando isso assim como quem, né, está do lado de fora, né, observando friamente, tem que acabar, né, o desrespeito e tal, porque, inclusive porque nós nos lançamos a essa briga, porque de algum modo ela nos atinge, não é? Aí alguém vai falar, mas você é transparente de tão branco que você é. Eu ainda, além disso, sou ruivo, como vocês podem estar. Tem algo de neandertal aqui, então, bom, mas e daí? Eu tenho um monte de exemplos de casos de pessoas próximas, né, que não são transparentes como eu sou, mas têm melanina, né, e que sofrem todo tipo de arbitrariedade por conta disso. A gente olha aí no jornal uma criança na favela que o policial resolveu, sei lá, brincar de tiro ao alvo. Não é engraçado, né? Quer dizer, óbvio, o racismo, ele tem junto dele uma série de outras, digamos assim, determinações sociais, né? A pobreza, de algum modo, está relacionada. Por quê? Porque isso é histórico. Né? Quando houve a abolição da escravidão, o que se fez? Né? Virou para os escravos, eles eram todos negros,
falaram, pessoal, vocês hoje, agora, a partir de agora, vocês são livres. Na rua, todo mundo aí, ó. E pronto, jogou todo mundo na rua, ó, se virem. E eles estão aí, se virando. Né? Até hoje, como é que se vira? Dessa forma, você tem que morar, você tem que comer, você tem que sobreviver, e é isso que esse povo faz. E nós, de algum modo, também estamos aí sobrevivendo. Porque, né, nessa guerra civil, que é o capitalismo, onde todo mundo está aí disputando uns com os outros, evidentemente, a moral vai carregar muita coisa de imoralidade e violência. Pois, né, o cotidiano, a lida com os outros indivíduos, na modernidade, se quiser assim, ela é imediatamente violenta. Porque os indivíduos estão em competição uns com os outros. Você está falando isso porque você é comunista. Eu sou mesmo comunista, mas quem fala isso, quem falou isso pela primeira vez não era comunista, era um absolutista, era um monarquista, era Thomas Hobbes. Né? Thomas Hobbes, que lá no comecinho do século XVII, depois do Maquiavel, que também já observou isso, né? Olha para a sociedade burguesa e fala, isso aqui é uma guerra. É mesmo, uma guerra. Né? O que aqui impede disso descambar para a barbárie? Bom, isso aí ele não foi tão preciso, mas ele percebeu o seguinte, é necessário haver Estado, é necessário que haja lei, direito, né, a balança e a espada também. O nome disso é civilização. Colocar uma coleira nos indivíduos. Para quê? Para que eles não saiam se devorando uns aos outros. Essa coleira é o que nós chamamos de cidadania. Né? Você coloca aí o cidadão, fala para ele assim, ó, você é igual o outro perante a lei. Pronto, agora restaurou-se a comunidade perdida. A comunidade, até então, né, se unia por muitos laços, todos eles destruídos pela concorrência, pelo dinheiro, né, pelo capital, pelo assalariamento. Né? E isso se universalizou e foi o que o Hobbes chamou de guerra de todos, contra todos. E ele disse, né, se não houver a espada, se não houver a lei, se não houver o presídio, a polícia e tal, essa sociedade se desfaz. Né? Essa guerra aqui mata todos. E qual que é o problema da lei do mais forte? Eu digo, para os fortes, óbvio, porque para os fracos é evidente qual é o problema. Mas por que os fortes vão dizer, olha, eu prefiro que haja direito, constituição, lei, democracia? Né? Por quê? Porque eles dormem. Uma hora eles baixam a guarda. E aí deixam de ser fortes. E aí é que você, né, chega lá e fala, ó, dormiu? Ah, que bom. Toma aí a lei do mais forte. Então a lei do mais forte não é tão vantajosa assim para os fortes. Percebem? A sociedade, a forma atual, eu estou falando da modernidade, ainda estamos na modernidade, em plena era industrial, apesar de ter gente por aí afora, não, é pós-modernidade, pós-industrial, não chama de acadêmicos, não é? Ficam aí firulando sobre suas próprias elucubrações. Deixa esse pessoal para lá, não dá ouvido a esse povo não, que só fala loucura. Você também só fala loucura? Não, mas eu dou a razão dos meus loucos, não é? Então, modernidade, a forma como os indivíduos hoje lidam uns com os outros é, naturalmente, a raiz da cultura. De tudo aquilo que nós pensamos em comum uns com os outros e reproduzimos.
né? Entre eles a moral. Então, a moral moderna está cheia de imoralidade, violência, brutalidade, desrespeito, etc. e tal. E tá por aí afora cheio de gente achando que isso é moral. Isso é o que se deve defender. Né? Você liga lá no programinha de TV do humoristazinho lá e ele tá lá falando, né, pessoal aí falando que não se deve pisar na cabeça das mulheres, dos negros, dos índios, dos gays, de não sei mais quem. O Brasil ficou sem graça. O cara, né, ele não só defende, né, a brutalidade, a violência, o desrespeito, como ainda acha ruim que haja quem tá ali tentando mostrar para ele que é um cego do caralho, que você tá errado. Ah, você tá errado. Com base em quê? Com base naquilo, né, que promove bem-estar aos indivíduos e as relações entre eles. Racismo promove uma boa relação entre os indivíduos? Acho que não, né? Machismo também não. Homofobia. Imediatamente essas coisas estão aí para o contrário, para promover a separação, a divisão, a violência, o desrespeito, né? A dissolução das relações de uns indivíduos com os outros, e isso, obviamente, não pode concorrer para o bem-estar dos indivíduos. Pelo contrário, né? Eu não estou falando do bem-estar simplesmente dos atingidos, né? Porque os atingidos não ficam aí sendo atingidos de cabeça baixa. Uma hora, essa panela de pressão aí estoura. Como já estourou várias vezes e ainda vai estourar. E tá aí, então, nossa autora dizendo, né, uma vez que você percebe, né, que foi como ela disse lá em cima, né, a violência, ela... A violência é percebida como tal e tal, lá embaixo a violência é entendida como, né, etc. Mas, quer dizer, uma vez que você já entendeu, que você já percebeu esse tipo de coisa, você tem a obrigação de responder. Não tem essa de, não, isso aí não me diz respeito, não, é sorry about, mas disse. Pô, mas eu não tinha nada a ver, mas agora tem. Quem mandou nascer, não é só no Brasil, né? Quem mandou nascer no século XXI? Não, mas você nasceu no século XX, é pior para mim. Nasci no milênio passado. E aí? E aí que o novo milênio é uma bosta. Igual ao anterior. Com a diferença, o milênio anterior foi uma longa história de decadência aí, ó, que agora chegou no fundo do poço. E aí a gente olha assim, nossa, no fundo do poço tem um alçapão, olha lá. Né? Quer dizer, tem um subsolo. Dá para cair ainda mais, e lá vamos nós. Né? E estamos ali reproduzindo essa forma de viver que está nos levando para onde que nós estamos vindo. Tudo indica que a humanidade, nesse rumo aí, vai entrar em extinção muito rápido, muito mais rápido do que a gente imaginava. Ah, não, mas a humanidade é o câncer da natureza, não sei mais o quê. Olha, se você realmente é um anti-humanista e pensa esse tipo de coisa, seja consequente com o que você pensa. Se você acha que a humanidade é má, a natureza, que ela está aí destruindo e tal, então faça um favor, a natureza se mata. Dá um exemplo aí para os outros. É isso que eu espero de um anti-humanista. Você acha então que você e eu somos um câncer na natureza? Você não só acha que você é, mas você ainda vem dizer que eu só quer que eu concorde com você. Olha, posso até, quem sabe, talvez, começar a pensar nisso, mas faz um favor primeiro, haja de acordo com isso que você diz. Toma aqui, ó, uma arma, dispara aí na sua cabeça e resolve
pelo menos em parte, o problema da natureza. Devolve a ela, a natureza, esse carbono que está sendo desperdiçado aí, né, sob forma de um monstro bípede, que é um câncer. Se você é um câncer, cura o câncer? Ora, ela não é. Então, vamos lá. Então é isso, pessoal. Obrigação de transformar a moral. Transformar a moral, como vocês estão percebendo, é transformar também, e principalmente, aliás, na verdade, as formas, né, com que os indivíduos estabelecem entre si a reprodução não só de si mesmos, mas da sociedade inteira. Eu estou falando, então, de relações de produção, estou falando daquilo que, né, deveria se entender como economia, porque, na verdade, o que se entende por economia? Esse número aí jogado aí, né? Ou seja, não se entende. Essa economia, essa forma de, essa oikos nomos, economia, né? As normas da casa, é isso que significa economia. Essas normas pelas quais nós mantemos a nossa casa, na verdade, estão sujando a nossa casa, né? Como diz lá o Beto Guedes, naquela música O Sal da Terra, que tem uma letra, aliás, a música também, sensacional, né? Se vocês não conhecem, não deixem de ter essa alegria de conhecer. Engraçado, os ripongas, eles não entendem nada de coisa nenhuma, mas eles fazem músicas muito legais. E essa é uma delas. Então, essa forma com que nós estamos aí reproduzindo a nós mesmos e as nossas relações, é disso que se trata quando se fala em economia, ou devia ser disso, né, que se trata. Essas formas de sociabilidade, elas estão sujando ainda mais a nossa casa. Elas são formas antissociais de sociedade. Antissociais por quê? Porque os indivíduos se relacionam uns com os outros fundamentalmente de forma violenta, porque eles estão competindo uns contra os outros o tempo inteiro. É preciso ser comunista para falar isso? Não, o Hobbes não era de forma alguma comunista. E ele disse, e o Maquiavel, muito antes dele, também disse, o Maquiavel está lá no Renascimento, no comecinho da coisa, está lá começando a ver a coisa acontecer, e ele fala, o homem é mau por natureza, ou pelo menos é melhor você pensar assim, para você não ser surpreendido. O Hobbes, ele já disse na tora, é mau mesmo. Eles estão falando em natureza porque ainda não compreenderam, né, na época em que eles estão ali, era um pouco difícil isso, mas que aquilo ali, essa forma de lidar uns com os outros por meio da competição, é um resultado histórico, não é? Não é natureza nenhuma. Então, quando Hobbes fala, por exemplo, no estado de natureza em que os indivíduos estão uns contra os outros e é preciso civilizar eles por meio da polícia, a polícia é a pedagoga do cidadão, não é? Aí, cidadão, deixa eu te ensinar cidadania. Aí, lá vem a polícia. Né? Ele está observando a sociedade burguesa e aquela guerra de todos contra todos, achando que sim, que seria em qualquer situação se não tivesse Estado. A ele não ocorreu que a ampla maior parte da história humana se transcorreu sem Estado nenhum. A comunidade, a tribo, aquele negócio, o chefe da tribo, isso aí não é Estado. Não é Estado. Né? Ah, mas a hierarquia, tá? A hierarquia, daí, isso não é Estado. Né? Há problemas, com certeza. Não estamos aqui falando em voltar a formar uma tribo. Nós estamos aqui pensando para frente. O que dá para fazer a partir disso que está aqui, ó.
Ninguém quer caminhar para trás, rodar a história para trás, porque isso aí, primeiro, não vai acontecer. Segundo, só nos leva a grandes roubadas. Em defesa da tradição. Que tradição? Não, temos que defender as nossas tradições. Quais são as nossas tradições? Eu sei que o coronelismo é muito tradicional. O machismo é pura tradição. O racismo é pura tradição. E aí, não, mas eu quero defender essa tradição e não aquela tradição. Então você acha que as tradições elas podem ser destacadas assim. Eu vou defender só essa outra não. Não tem jeito. Esse povo não pensa as coisas. Não é? Na hora de sair por aí defendendo as coisas. Nem sabe o que está defendendo, né? Na verdade, não está defendendo, está sendo bucha de canhão. Está defendendo o interesse de outras pessoas aí que sabem, né, aonde querem chegar. Conheça-te a ti mesmo, já dizia lá o oráculo de Delfos. Sócrates saiu repetindo por aí e vejam como é atual, né? Os indivíduos não sabem de si mesmos, portanto, não sabem dos próprios interesses. E daí sai por aí, né? B17, né? Ou L13. Defendendo o grupinho do salvador da pátria, da milícia, contra o salvador da pátria lá dos sindicatos do ABC. Na verdade, ele traiu, mas isso é outra história. Enfim, pessoal, vamos lá. A autora vai falar aqui, e com isso a gente fecha esse assunto. No indivíduo, e o que é preciso que esse indivíduo possa, ele seja capaz, né, para transformar a moral, para estabelecer a moral, uma nova moral, né? Porque a nossa questão, se vocês se lembram, é a seguinte, né? A moral é um padrão, quer dizer que nós somos padronizados, beleza, porque afinal, né, a moral, a dimensão ética, ela é uma dimensão de previsibilidade, né? É preciso saber o que esperar das pessoas, enfim. Quem que padroniza isso? Quem que estabelece esse padrão? Ora, os indivíduos, é óbvio. São eles que existem, né? Cadê a sociedade, a cultura? Ela paira aí sobre a nossa cabeça? Não. A sociedade e a cultura somos nós. Nós aqui, eu, você e tal, no momento em que nós estamos aqui associados. Ainda que essa nossa associação, como eu chamei aí atrás, sociabilidade, seja fundamentalmente antissocial, porque no final das contas o meu pirão primeiro e não sei mais o que e tal. Né? Essa forma nossa de sociedade, essa sociabilidade, o capitalismo, é a promoção do egoísmo, ou seja, dos indivíduos uns contra os outros e contra o mundo, e é engraçado como isso aparece na cultura, né? Eu contra o mundo, eu contra a sociedade e tal, como se o mundo, a sociedade não estivesse em mim, como se eu não fosse o mundo, a sociedade. Ou seja, né? Essa forma de sociedade em que o egoísmo se coloca como um valor, isso que por vezes chamam de individualismo, é um falso individualismo, porque o indivíduo não está só contra o outro indivíduo, contra o mundo, ele está contra si mesmo. Porque o que é o eu, senão o resultado dessa interação dos indivíduos uns com os outros? Não é? Essa história toda que descamba em nós, que deságua aqui no século XXI e em cada um de nós. Então, nós partimos do indivíduo em sociedade, né, para entender essas coisas. A sociedade não paira acima dos indivíduos, como Durkheim, por exemplo, pensava. Se vocês já estudaram Durkheim em sociologia, o cara que estabelece a sociologia, né, o Durkheim, pensa dessa forma. A sociedade é outra coisa, ela deve ser
pensada como se fosse uma coisa, etc. Quando ele fala isso, ele está separando a sociedade dos indivíduos. E assim como o anarquismo, umas ideias por aí, pensam na sociedade, sociedade é outra coisa que eu. Ou seja, não entendem a sociedade e não podem entender a si mesmos pensando dessa forma. Bom, então, a autora fala que a vontade, esse poder do indivíduo de estabelecer aí os rumos de suas ações, seu comportamento, etc., deve ser livre no sentido de, né, partir do próprio indivíduo e não de algo fora dele, uma coação, uma coerção, uma ameaça, uma chantagem, né? Quando você obriga alguém a fazer tal coisa, se você aí, o soldadinho, não disparar, tá lá uma greve de professores, o policialzinho dispara, né? Depois vai falar, seguir ordens. O Sartre vai dizer, bom, você escolheu seguir ordens. Não foi? Vocês vão se lembrar da noção de destino na consciência mítica, né, que os indivíduos vão falar, bom, eu fiz o que fiz, mas eu cumpri meu destino, eu não decidi. Eu matei, mas eu matei porque era para ser assim, porque, sei lá, né, Deus tem um plano para cada um de nós, então estava no plano de Deus que a minha espada atravessasse a garganta desse sujeito. Tá certo. É só você oferecer aí um holocaustozinho agora para Deus, no bode expiatório, tá resolvido o problema, né? Você, como se diz, você tem que pagar pelo que fez. Não tem Ctrl+Z, né? Matei. E agora? E agora você vai para cadeia. E o indivíduo que eu matei vai voltar? Não vai voltar. Então. Que solução, né? Que ótima solução. O cara vai para cadeia e ele sai de lá profissional. Então, algumas condições do indivíduo autônomo, isso que estabelece, né, os valores e estabelece junto dos outros, óbvio, na medida em que os indivíduos reconhecem esses valores, é assim que se estabelece a moral. Bom, esses indivíduos, né, devem ser capazes, né, desse reconhecimento, portanto, serem conscientes de si mesmos e dos outros, né, dotados de vontade livre, ou seja, desse poder de orientar a própria ação, etc., de decisão e por aí vai, de ser responsável ou responder por aquilo que, né, partiu dele e fazer tudo isso por uma decisão própria, ou seja, ser livre, agir não de acordo com o que os outros colocaram para ele, mas agir de acordo com o que ele mesmo reconheceu, pensou, avaliou como sendo o que devia fazer. Finalzinho desse texto, a partir a autora vai falar essa exigência, autonomia
os indivíduos devem ser autônomos, ou seja, devem ser capazes de agir por si mesmos e a partir de si mesmos. E é engraçado falar disso porque estávamos falando de padronização, não é? Falávamos da moral como um aspecto da cultura, então é social e etc. E lá atrás, vocês talvez se lembrem, a padronização, né, que ocorre, que se impõe aos indivíduos, isso não é uma forma de violência? Bom, o fato é o seguinte, quem que impõe? Né? Quem que estabelece o padrão, né, e coloca para os outros? Né? Esse indivíduo, nós, não estamos aí reproduzindo esse padrão, portanto, não estamos aí, né, reforçando essa imposição, esse enquadramento, sem convicção a respeito disso. Pelo contrário, nós fazemos isso não é porque, né, papai e mamãe falou que se eu, né, não fizer, vai quebrar os dentes da minha boca. Não. A gente faz isso porque, não só porque acredita, mas porque sabe que é o que devemos fazer, porque é o que há de melhor. Né? Por exemplo, nós respeitamos uns aos outros, né? Ou deveríamos, né? E pensamos que o respeito é um valor que deve orientar a nossa ação, não é porque a gente acha simplesmente, né, ou porque, né, nossos pais falaram, se você não respeitar, eu vou quebrar sua cara. Né? Porque assim é que você coage, né, o outro. Você ameaça, e aí o outro está sendo bom porque ele foi ameaçado. Isso é realmente ser bom? Não. Ele não age bem porque ele tem medo de ir para o inferno. Certo? Esse papo aí de... Né, quem não me seguir vai conhecer o fogo eterno. Isso aí não é um convite à autonomia. Né? Você deve virar para o indivíduo e dizer, olha, você vai respeitar os outros porque o respeito, né, que você vai ter com os outros é o respeito que os outros vão ter com você. Né? Quer dizer, é melhor assim. Não é difícil de perceber. Então, nós reproduzimos isso com convicção. E nós fazemos isso de forma autônoma. Não é porque foi imposto, simplesmente, a nós. Claro, foi no começo. Né? Quando a gente é criança, não entende porra nenhuma de nada, os nossos pais não ficam discutindo ética com a gente, não é? Eles não vão lá falar as razões de, né, por que você deve agir de modo a garantir a integridade física e psíquica do outro e blá blá blá. Não, eles não vão falar grego com a gente não entende nem português. Então, eles vão falar nos termos que a gente entende quando é criança. Vão falar assim, se você não respeitar a sua vovó, né, tá lá a criança jogando comida na cara da avó, se você não respeitar a sua avó, eu vou meter um tapa na sua boca, que a sua boca vai inchar, vai ficar do tamanho da sua cara. Não digam à criança que você vai quebrar os dentes da boca dela, todos e tal, porque ela truca. Ela, vai! Então, joguei comida na cara da Bela. E aí, se você não quebrar uns dentes dessa criança, ela nunca mais vai te levar a sério. Então, também, você deve ser razoável, econômico nas suas ameaças. Não diga, vou quebrar uns dentes da sua boca. Diz, eu vou encher você de tabefe na sua cara, até sua cara inchar. Isso aí não vai custar uma internação no hospital, né? Uma prótese facial depois e tal. Não, você dá uns tabefe lá para o menino ver que você estava falando sério. Você vai trocar? Então, cumpra. O problema da ameaça é esse. Você tem que cumprir depois, né? E é assim porque você não vai falar grego com a criança. Você vai virar para ela e falar, olha, tenha medo de desrespeitar o outro. Né? Você vai para o inferno. Esse papo de inferno, como vocês estão vendo,
é pura consciência mítica, onde os indivíduos ainda lidam uns com os outros de modo infantil, né? O destino é quem me fez matar não sei quem, se é o destino, então eu não respondo por isso, né? Não fui eu que quis, foi, né, um plano que está escrito aí nas estrelas que me levou a isso, então não tenho responsabilidade. É muito cômodo, né? O problema disso é que você também está se colocando aí numa situação que você não pode agir de acordo, né, consigo mesmo. Ou seja, você não é livre e não quer ser. Tal como uma criança. Né? O que é ser livre? É você virar e falar, olha, eu faço de acordo com o que eu estou percebendo, estabelecendo, que é o que eu devia fazer. Né? Eu fiz, e eu fiz porque, ou seja, você diz o porquê, você responde, você é responsável. É isso que é responsabilidade, é você, olha, eu fiz porque tal e tal coisa. Né? Ah, eu fiz porque meu pai falou que se eu não fizesse, ele me enchia de porrada. Então vamos conversar com seu pai. Né? Já que a criança age por meio de medo de apanhar dos pais, então o que você faz? Você não fica conversando com a criança, você chama os pais. Né? Aí você vira para os pais e fala, olha, uma criança aí, uma menina, fez tal e tal coisa, etc. Né? Os pais vão responder. Né? Alguém vai responder. Quem? O autônomo. O heterônomo, heteronomos, aquele cujas normas, o nomos, vem do outro, heteros. O autós, nomos, o autônomo é aquele cuja, né, regra, norma de ação vem de si mesmo. Mas peraí, a gente estava falando que vem da moral. Sim, e a moral vem de onde? Vem dos indivíduos. Claro, vem dos indivíduos na medida em que eles percebem determinadas coisas, né, promovem o bem-estar físico e psíquico dos indivíduos e de suas relações uns com os outros, como dizia Epicuro. Então, a moral impõe a nós, a sociedade impõe determinados valores. Bom, do que estamos falando? De nós mesmos. Quem é a sociedade, né? A cultura, a moral? Somos nós. Eu, vocês. Não é? Fazemos isso porque o meu pai falou que se não fizesse, ou então Jesus falou que eu ia queimar no inferno. Não. Não. E às vezes é um problema do lado do evangelho, né? Jesus falando que se não seguir ele vai conhecer o fogo eterno. Que, pô, Jesus, eu sigo você porque você é um cara legal. Você não precisava me ameaçar, né? Achando que eu sigo você porque eu tenho medo do inferno. Não tenho medo do inferno. Foda-se, o inferno me vive. Né? Eu faço porque eu concordo com isso aí, né? Quer dizer, né? Eu respeito os outros porque é assim que eu quero que os outros ajam comigo, né? Não é isso, amai-vos uns aos outros e etc. Quer dizer, você age não é por medo, é por convicção. E o mal? O mal, o Sócrates dizia, o mal é a ignorância do bem. O sujeito fez porque não sabia o que era bom. Não, Sócrates. O mal é muito pior que isso. O mal mesmo é quando o indivíduo faz a merda que ele fez por convicção, que ele realmente quis. Né? Quando o sujeito é mal porque ele acredita no mal, ele sabe que é. Né? Esse negócio de não sabia, ele não sabia. Bom, então se ele não sabia, leva ele aí para a escola, leva ele para algum lugar onde ensinem ele, né? Leva ele lá para o presídio, ele vai reaprender, como dizem, vai ressocializar, né?
Vai. Vai mesmo. Com PCC. Vejam, o ativo, o indivíduo autônomo, controla interiormente seus impulsos. Não se trata de castrar seus desejos, né? Trata-se de orientar os seus desejos, seus impulsos, suas pulsões e etc. Inclinações, paixões, sentimentos, tudo se educa em nós. O sujeito discute consigo mesmo e com os outros o sentido dos valores e dos fins estabelecidos, indaga se devem mesmo ser respeitados, ou como, ou se não deveriam ser transgredidos, em nome de quê? Outros valores e fins superiores. Os existentes. É assim que a moral muda. É assim que o indivíduo deixa de ser criança e se torna adulto. Porque dizem que a adolescência é um período de crise, porque o adolescente é aquele que já não engole mais esse papo de, né, você deve fazer tal e tal coisa, porque senão eu vou encher sua cara de porrada, como o pai falava antes, né? Você deve respeitar, porque agora ele é capaz de saber o porquê. Então o adolescente já está filtrando as coisas lá pela razão, né? Ele está colocando a crítica aos valores que ele herdou. Vocês vão se lembrar aqui, né? O Cortella dizendo lá que não se nasce humano, mas se torna humano, torna-se humano. Não, Cortella, está comprando peixe do Sartre aí, que falava que a existência precede a essência. De fato, a existência precede a essência, mas há uma essência que precede a existência. Quer dizer, o indivíduo nasce humano, mas essa humanidade aí, ele está herdando dos pais e de toda, né, a sociedade que está aí antes dele e tal. Ele vai interiorizar aquilo ali, ele vai introjetar os valores, tudo, os costumes e tal, e vai depois, né, vai processar isso aí, vai exteriorizar na medida em que ele é capaz de reconhecer tais e tais formas de conduta, valores, etc., são razoáveis, né? E é isso aí, mas esses outros aqui não. Pensem, por exemplo, que há alguns poucos anos atrás, a Leila Diniz causou escândalo nacional. Por quê? Porque ela foi para a praia de biquíni. Século XX. Quando que foi isso? Anos 60. Né? Anos 60 tinha esses caras aqui, ó. Vamos ver se vocês conseguem. Esses caras aí, nos anos 60, né? Fazendo uma revolução cultural que, entre outras coisas, virou, por exemplo, Beto Guedes. Enquanto isso, no Brasil, a gente tinha que discutir a Leila Diniz e dizer, olha, qual que é o problema de usar biquíni na praia, né? Era escandaloso. Imaginem vocês pegar uma praia aí de camisa, calça, essas coisas, parece o quê? Irã? Engraçado, né? O Irã, as pessoas lá viviam, pelo menos a classe dominante, vivia de forma muito ocidental, antes do Ayatollah Khomeini chegar lá e falar, agora todo mundo usa burca. Os homens não, claro, mas se a mulher usa burca é porque o homem age como um animal, né? A mulher tem que ficar lá com aquela coisa, aquele escudo andando na rua, e que não protege ela de coisa nenhuma, na verdade, porque se você precisa de um artifício estúpido desse para proteger os indivíduos uns dos outros, é porque não tem mesmo proteção nenhuma de lugar nenhum. Não, ou seja, o negócio da Leila Diniz lá de biquíni na praia não é como se pensa por aí, é por isso que é estuprada depois. Não. É assim que você combate o estupro. Né? É você estabelecendo o seguinte, olha, a mulher mostrando os cotovelos na rua
Não é porque ela quer ser estuprada, é porque está colocando o seguinte: olha, eu, né, posso mostrar os cotovelos e os joelhos na rua, como alguns anos atrás não, porque era imoral, vejam vocês. Porque eu estou colocando aqui uma exigência de respeito, né? É isso que o estuprador não reconhece. Então não adianta esse negócio de usar burca. Porque estuprador não reconhece burca. Então a menina tá lá usando sainha, micro saia, quer ser estuprada. Não, imbecil! É o contrário! Burro! Animal! Pior chamar animal, um monstro desse, idiota. Não é? Porque os animais não são monstruosos. Não são capazes do mal e da vaidade, que é o pior, não? O sujeito não é só ignorante, mas é vaidoso. Ah, miserável. Então, essa época, né, da adolescência, que o indivíduo vira e fala: peraí, que negócio é esse que eu não posso mostrar os cotovelos na rua? Isso aí, esse tipo de moral vitoriana é indício de uma, né, relação social muito débil. Ou seja, se as mulheres têm que usar burca, é porque você está a um passo da selvageria, se é que você já não está nela, né? Percebam, quanto mais nós avançamos, né, nos costumes, é porque mais sólida tornou, né, a relação, né, social. Então, eu não estou lembrado se eu falei isso aqui antes, mas se eu falei, vou falar de novo, que vale a pena. Na minha época de estudante, como vocês, se eu chegasse em sala de aula usando brinco, pulseira, cabelo grande, como eu usava, na verdade, eu ia ser escrachado, como fui, de cima a baixo. Ah, é por isso que você é assim. Eu não te perguntei, não. Então, hoje, acabou isso, né? É muito fácil você perceber o seguinte: um brinco, uma pulseira, cabelo comprido, essas coisas, não define a minha sexualidade, como o outro está lá questionando e tal, porque é um babaca. Não? Você paga minhas contas? Não, então bem. Não. Então, ainda não ousam os homens usar saia ou batom, aos pouquinhos está começando a surgir. Mas enfim, ou no Brasil a gente passa a ver os homens usando saia, batom, essas coisas, se eles quiserem pintar as unhas e tal, ou, quem sabe, as mulheres vão passar a usar burca. Ou seja, ou a gente avança, ou a gente vai caminhar para trás. E o que não falta é gente querendo caminhar para trás. Não é engraçado? Não, é desgraçado. Né? Porque nós já fizemos isso ali, ó. Já discutimos essas coisas. Isso aí, essa pauta é antiga, pô. Nós estamos tendo que rediscutir, né? Porque está arraigado na cultura o desrespeito, a violência. Então, cá estamos nós falando dessas coisas até hoje, né? Combater machismo, racismo, homofobia. Por que eu não posso pintar as unhas? Porque você é homem. O que uma coisa tem com a outra? Nada. Né? Então, pronto, vai. Se eu quiser pintar as unhas, eu vou pintar, pô. Se o sujeito achou ruim, eu vou pegar aqui, ó, tá aqui o meu aluguel, paga aí pra mim, seu filho da puta, faça alguma coisa, né? Além de querer bancar o meu pai, otário, né? Meu pai não faria isso, por que esses caras acham que podem, né? Virar pra gente e agir como se fossem donos da nossa vontade. Ou seja, o sujeito está negando a sua capacidade de responder por você mesmo. Ou seja, ele está afirmando que você não deve ser livre. É engraçado como isso
se coloca na cultura, por vezes, como se fosse bom. Quando? Quando, por exemplo, na música popular você escuta: vida louca, vida breve, já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Ou então, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Ou então, vou deixar a vida me levar. O que é a vida me levar? É alguém colocar uma coleira em mim e conduzir a minha vida. É o destino. O destino? Não, é alguém. É alguém falando: você agora vai usar a boca. Esse pessoal que está aí nessas instituições em que você não discute nada, você só acata, né? Isso não é autoridade. Isso é autoritarismo. A autoridade coloca as coisas, né, de forma muito clara. Olha, você deve fazer isso e aquilo porque assim assado. É assim que, quando a gente vai no médico, ele diz: você vai tomar esse antibiótico aqui por 15 dias. Aí você toma lá, sei lá, 3 dias e, pô, eu já tô bom. Aí você fala pro médico: ainda bem que você fez isso. Seu médico, eu já tô bom, eu vou parar de tomar isso aqui. Ele vai falar para você o seguinte: você já ouviu falar em Charles Darwin? Então, é o seguinte: você vai tomar essa porra aí por 15 dias, porque senão você está cultivando aí em você um micro-organismo que vai resistir ao antibiótico. E é isso que está acontecendo hoje, inclusive no Brasil, agora, porque tem uns débeis mentais ali tomando antibiótico para combater vírus. Não sei de onde tiram essas. Eu sei de onde. Mas, enfim. E toma um antibiótico. O que o cara está fazendo? Está criando superbactéria lá no estômago dele, no organismo dele. Ou seja, um micro-organismo que agora vai resistir ao antibiótico, né? Se adapta ao novo ambiente. Não é assim que nós vimos? Né? O que é o animal, se não isso? O que é a evolução, que por vezes se diz teoria da evolução? A teoria da evolução é a teoria da adequação, na verdade, né? Os organismos, eles evoluem, mas eles também retroagem, né? Eles entram em extinção e por aí vai, desaparecer. Então nem sempre se evolui, mas sempre se adequa. Então, por que você vai tomar antibiótico por 15 dias? É para não ter chance de uma porra de um micro-organismo desse resistir ao tratamento e depois não haver tratamento. E é exatamente esse o nosso problema hoje. Superbactérias. Você toma penicilina, o bicho continua. Ele resiste. E aí, como é que faz? Bom, eis a questão. Por hora, não faz. Por hora, as espécies que estão no topo da cadeia alimentar são aquelas que produzem cultura. O ser humano e as bactérias. As bactérias estão no topo. E nós somos banquete. Mas voltando lá ao adolescente, né? Então, ele está pondo em xeque, ele está fazendo a crítica daí, um momento de crise, daquilo que ele recebeu, daquilo que ele herdou, daquilo que os pais falaram tem que ser assim. Então ele está falando, o que ele está fazendo? Está vendo, tem mesmo que ser assim? Isso é realmente razoável? Então ele está lá, olha lá, avaliando sua capacidade para dar a si mesmo as regras de conduta. Não vem de fora. A moral não nos impõe de fora, exceto quando ela vem dos pais, a gente é criança e tal, né? Mas nós estamos aqui vendo que quando o indivíduo deixa de ser heterônomo, ele se torna autônomo. Agora, as normas da moral não vêm de fora, elas vêm de dentro, porque nós fizemos essa crítica, fizemos essa avaliação, nós percebemos o seguinte: tal coisa é correta, respeitar os outros, etc. Tal outra coisa não. Esse papo aí de não pode usar biquíni na praia, isso é sem noção. Então, ó, vamos parar com isso. É assim que a moral muda. É assim que se avança. Eventualmente é assim que se retrocede, porque agora tem gente falando aí, tem que usar burca.
Aff, aposto que é homem. As mulheres falarem não, nós temos que usar burca. É porque elas introjetaram, não? Um conjunto aí de ideologia anti-mulher de forma muito forte. E o pior, de algum modo, isso acontece. Inclusive, nós observamos isso hoje no Brasil, porque é uma reação. Quanto mais nós vemos as pessoas aí reivindicando o machismo, a homofobia, o Brasil ficou sem graça, eu quero poder pisar no negro, no gay, na mulher e tal, porque assim é engraçado, tipo esse filho da puta lá, do Danilo Gentili e Caterva, né? Quando esses sujeitos começam a falar essas coisas abertamente, como está acontecendo aí, é porque avançamos. E eles estão falando, opa, esses caras avançaram, temos que conter isso. E vai ser difícil para eles, né? Esse tanto de que a gente ouve, é feminista, é mimimi, não sabe o que, esse povo está com medo. Está com medo, porque agora as mulheres não ficam, né? Ouvindo coisas do tipo, você é parte da mobília aí da casa, né? Vai ser do lar, recatado, não sei o que, etc. Como se a gente tivesse no milênio passado ainda, né? As mulheres já não aceitam isso, não. Os negros também não. Você não vai me respeitar? Eu vou lascar-lhe-te-ei um tabefe na sua cara. É mesmo. E é assim que... Né? O que nós fazemos? Estamos colocando novos valores superiores aos dessa gente aí. Olha, não mais vai valer esse desrespeito aí, né? Agora vai haver respeito. E se não houver, vai haver sanção. Só que, né, na medida em que essas coisas ainda não estão claras para todos, ainda não há universalidade dos valores, nós continuamos a brigar. Né? É preciso que esses valores se tornem reconhecidos por todos. Né? A partir do momento em que é reconhecido, a pauta já podemos passar para outra. Né? Já não é preciso manter aí essas bandeiras e tal, porque isso aí já se resolveu. Né? Engraçado, porque acontece isso do lado de lá também, né? Quer dizer, o sujeito está lá em defesa da tradição, é porque a tradição mingou, né? Coitado, olha, você está aí querendo defender a volta para o passado, está querendo ressuscitar os mortos, não é? Quando a tradição vale, né? Quando ela é viva, ninguém está aí preocupado em defender ela, porque ela se vive. Ela não é uma bandeira de luta. Quando ela vira bandeira da luta desse pessoal conservador aí, que fica em, sei lá, lata de salsicha, é porque, olha, sinto muito, esse negócio aí de usar boca ou de esconder os joelhos, os cotovelos, isso aí, menino não pode usar brinco, olha, isso aí, sinto muito, não tem nada a ver. Não? Quem disse que não tem nada a ver? As novas gerações, porque as velhas continuam vampirizadas pelo passado. Por isso, né, a gente está aí para ser melhor que os nossos pais. É um problema quando os nossos pais são melhores que nós. É um problema. É um dos nossos problemas hoje. É engraçado como tem gente aí que quer ser pior que os pais. Que os pais olham e falam, minha nossa, onde eu errei? Ai, ai, ai. Gente. Ela está falando da coisa da universalidade aí, logo depois. Né?
vamos ficar por aqui. Eu estava vendo aí no nosso calendário, acho que nós temos ainda, o quê? 2 aulas? Uma ou 2? Nenhuma. Temos prova? Não, não temos prova. Como assim não temos prova? Uai, eu vou colocar aqui a nossa atividade como se a gente estivesse na escola. Não, não vou não. Eu acho que eu falei isso antes. Né? A gente pode até repensar isso depois, mas por hora eu estou achando assim que é melhor a gente lidar com a situação da seguinte forma: vocês estão em casa, né? Eu também, cada um, né, trancado aí no seu cubículo, e não tem como, né, lidar com os alunos como se eles não estivessem sendo obrigados pelas circunstâncias a responderem por aquilo que eles fazem. Vocês, né, estão numa situação hoje que exige de vocês que vocês amadureçam mais rápido. Então, eu vou lidar com vocês. Pressupondo isso, vocês, mais do que nunca, respondem pela formação de vocês. Vocês querem avançar aí? Né? Sintam-se à vontade. Vocês não querem? Não vou assistir aula de filosofia, não. O professor não cobra prova, depois eu vou ganhar os meus pontos de qualquer jeito. Azar o seu. Eu não vou ficar aí no pé de ninguém. Cabe a vocês decidirem. Né? Querem assistir aula, querem ler os textos, querem avançar. Bom processo. Para mim, tanto faz. Bom. Então tá, olha, o negócio é o seguinte: as aulas estão em vídeo, os textos estão ali. Né? Se você acha aí agora que, né, você tem que resolver, sei lá, matéria do professorzinho lá que enche o saco como se tivesse tudo normal, então resolve, depois você volta aí. Quiser me chamar, ó, bate um gancho, manda um recado para mim lá no Facebook, ou aqui mesmo. Né? Então, pessoal, dia 9, a Daniela está aí, Daniela auxiliando. Nós temos uma última aula. Exato, então nós temos essa próxima. Nós vamos falar disso aqui, ó. A autora está colocando aí se é verdade ou não. Não sei. A gente vê isso dia 9. Agora nós temos uma outra questão para resolver, e não vai ser aqui, vai ser ali. Temos que resolver o vazio existencial aqui embaixo. Concorda? Concordo. Que bom. E vocês concordam? Concordam. Ótimo, galera. Então é isso. Dia 9, a gente se reencontra. É isso aí, pessoal. Claro que vocês concordam. Vocês não são burros. Não é mesmo? Galera, um grande abraço aí para vocês. Um ótimo almoço. Um ótimo descanso. Um ótimo fim de semana. Sextou. É isso aí. Valeu, Paola. Valeu, Daniela. Um grande abraço. A gente se encontra. Valeu, Melissa. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção, pela presença. Vamos aqui encerrar nossa gravação.